Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no Porta de Hangar e deixe o seu like, que vai ajudar o canal a crescer forte e sadio. Os amigos de hoje são amigos de armas de épocas diferentes, mas meus irmãos considero muito, já vieram aqui no programa Porta de Hangar. Aliás, um deles foi cobaia, foi o primeiro a chegar aqui. Eu quero apresentar para vocês Coronel Ajax, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado. Um prazer tê-lo a bordo, sempre uma honra. Prazer, como você sabe, é nosso. Que legal. E meu amigo Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo. Chumbo, você foi a minha primeira vítima aqui do programa Porta de Hangar, número 1. Poxa, é sempre um prazer estar contigo e mais uma vez, puxa, é uma grande satisfação estar aqui, ainda mais com uma autoridade dessa na aviação, Coronel Ajax. Gente boa demais esse cara. Obrigado, obrigado. Grande aviador, grande amigo, viu? Grande amigo, um cara sensacional. Uma pessoa que incentiva a aviação, como você incentiva a aviação. Agora, antes de mais nada, parece que você tem um presente para dar para ele, para entregar para ele, não é isso? Sim. Há uma semana atrás eu estava encontrando com o Coronel Crispim, ex-comandante da Fumaça, conversando, e eu disse que encontraria o Coronel Ajax. Qual foi a surpresa do Crispim, que virou-se para mim e falou: poxa, você vai levar o meu livro para ele lá, que conta a nossa história da recriação da fumaça. Então, o Coronel Ajax fez parte da nossa vida como cadete lá e depois como tenente novinho, e foi uma inspiração. Então, eu trouxe esse livro em nome do Crispim e passo às mãos do Coronel Ajax com todo o nosso reconhecimento. Pode subir um pouquinho mais para mostrar, Coronel, por favor? Obrigado. Olha, eu estou surpreso com esse presente aqui do Coronel Crispim. De qualquer maneira, agradeço muito, tanto ao remetente, Siqueira, como ao Crispim, o autor. Vamos ler e entender um pouco mais melhor a Esquadrilha de Demonstração da Força Aérea Brasileira. Gente, aqui, ó, Cometa Branco você pode comprar com o próprio autor. A gente pode depois deixar aqui embaixo onde você adquire esse livro, que agora esse aqui tem dono, é do Coronel Ajax. Ajax, conta para mim uma coisa. Qual é, assim, a diferença, basicamente, de você... Gente, é um papo informal, tá? De você e do Ivan Nunes Siqueira, como aviador, como começo de carreira. O que você começou por onde? A primeira pergunta tua é a diferença. Eu não vejo diferença. Eu acho equipamentos novos, equipamentos diferentes e doutrinas as mesmas. Segurança de voo, proficiência, mas não vejo grande diferença, não vejo distância entre nós. O que nos une é o amor pela aviação. Esse é o denominador comum. O resto se acomoda. É por aí, entendeu? Entendi. Eu vejo dessa maneira. Você pode conversar, como eu já conversei, com pilotos muito mais antigos do que eu, e me identificar perfeitamente com a pessoa, embora ele tivesse voado máquinas que eu nunca imaginava que pudesse ver um dia. Travessia de Atlântico, os caras faziam, por exemplo, naqueles quadribotores ainda do tempo de Jean Mermoz. Mas se eu fosse conversar com Jean Mermoz, o papo seria o mesmo, amor pela aviação. Entendi. O Chumbo, quando chegou na academia, o coronel era instrutor lá e você era cadete, é isso? Ele estava saindo, ele era o comandante de toda a instrução na academia, do GIA, era o Grupo de Instrução Aérea, que tinha os esquadrões, os 2 esquadrões da academia, que faziam toda a formação dos cadetes. E esse ano, eu cheguei em 74, o coronel estava saindo, ele estava seguindo sua carreira na Força Aérea. Vocês dois passaram pela caça, não foi isso? Nós dois passamos. Eu passei pela escola de caça em Fortaleza, que é o primeiro do quarto, o grupo de aviação, e na formação fomos 22 da minha turma para o início do curso, e na formação, no primeiro ano, eu fui transferido para Santos. Aí fui dar instrução de helicóptero em Santos. Assim, acabou não terminando o curso de caça, então? Não. Existe uma seleção, a caça é uma seleção. A caça é
uma seleção de pilotos que é feita desde o primeiro ano da academia. Os pilotos vão sendo selecionados e eles já vão direcionados já para as aviações diversas. E aí você vai para a escola de caça. Quando você chega na escola de caça, que era o primeiro do quarto, essa seleção continua. E a coisa vai apurando. Então é dessa forma que eu saí lá no meio do curso e fui para voar helicóptero em Santos. Eu quero daqui a pouco perguntar sobre o que foi para você voar helicóptero em Santos. Coronel, o curso de caça em Fortaleza, isso? Fala um pouquinho do curso. Era em Fortaleza. Quando nós estávamos no terceiro ano da Escola de Aeronáutica, porque hoje são 4, eu não sei porquê, 3 é o suficiente, mais 4. E no último terço do curso já havia uma possível indicação para voar na aviação de caça. Era a vontade própria, indicação de instrutor, exame médico e um apanhado geral do estágio, do chefe do estágio, que incluía um pouco o negócio de psicologia. Não sei como é que eles faziam isso, mas aqueles caras deviam saber alguma coisa. Então você era selecionado para ir para a caça e você começava então a dar um pouco mais de ênfase ao polimento nas acrobacias, um voo de grupo de elemento um pouco mais puxado, um ataque 2 mais puxado e depois então um simulado de combate individual. Isso é você para combater com o instrutor, que normalmente era um piloto de caça que estava servindo lá no estágio avançado e ele então fazia um combate, mostrava como é que era, a reversão, aquelas coisas. E daí então você ia para Fortaleza, era selecionado e ia para Fortaleza. No começo não era em Fortaleza. Não. Você como cadete, depois de indicado para a caça pela tua vontade, pelo teu instrutor, você voava quase um mês e pouco fazendo alguma coisa que você ia fazer em Fortaleza. Digamos assim, era um polimento final daquilo que você havia demonstrado durante o curso no avançado, que é o último estágio, avançado, né? E aí a outra parte da turma que não ia, voava formaturas de bombardeiro, ficava aquelas formaturas enormes, passavam em cima da escola, 30 aviões, eram os outros cadetes que iam aprender ou então entender um pouco melhor as técnicas de bombardeiro. Funcionava assim. Depois disso, nesse último estágio, havia também gente que era afastada, entendeu? E então nós íamos para Fortaleza, para o primeiro do quarto, como falou Siqueira, que era em Fortaleza, que estava começando naquele ano que eu cheguei, porque o primeiro do quarto em Fortaleza era um esquadrão de B-25, sabia? Não sabia. Então, alguém do Estado-Maior resolveu fazer o seguinte: Fortaleza tinha B-25, Natal tinha B-25, que tinha também o segundo grupo de aviação, que era de P-47, que dava a instrução de formação de piloto de caça. Saía aspirante e ia para Natal. 2 turmas fizeram isso. A turma de 54 e a de 55. Quando eu saí aspirante em 56, o Estado-Maior achou melhor fazer o seguinte: vamos reunir todos os B-25 em Natal e vamos pegar os P-47 e levar para Fortaleza. Foi aí que eu cheguei em Fortaleza. Ainda tinha alguns B-25 e ainda também tinha chegando uns P-47 vindo de Natal para Fortaleza. Então o seu aprendizado inicial no caça foi um P-47, é isso? Foi. Que máquina, hein, Coronel? Vamos falar daqui a pouco a respeito. Chumbo, e você, quando você foi para a caça, o que você voou lá? Ou chegou a voar? Na minha época, após formado na academia, nós íamos para Natal, fazemos um ano de ataque, aviação de ataque, que era uma espécie de uma formação para caça, uma pré-formação para caça, e após isso a gente ia para Fortaleza. Então fiz um ano em Natal voando Chavante. Que é uma máquina também, né? Super máquina, e de lá fui para Fortaleza para a escola de caça, para fazer mais um curso dedicado à formação da caça. E lá voei o Chavante também. Entendi. Uma pergunta para os dois, que eu acho que... eu lembro que você me falou isso, o Ajax, e você também, Chumbo. Aliás, o Chumbo tem uma história legal do T-33, e o Ajax também, sobre parafuso e coisa e tal. Vocês voaram o T-33? O Coronel voou o T-33. Você não? Na minha época já tinha sido desativado. Era o Chavante, o T-26. T-26, tá certo. O esquadrão do 1º do 4, ele era constituído já no finalzinho do mês de outubro, novembro,
nós tínhamos dois T-33 novos, era F-47 e T-33. Com o passar do tempo e com a parada do F-47, eu até posso dizer aqui, não entender por que o P-47 parou. Sabe por quê? Não. Me parece o seguinte, que os bons mecânicos de B-25 ficaram em Natal. E os bons mecânicos de B-25 que estavam em Fortaleza foram para Natal. Por prêmio, eram casados com as esposas e tal, levaram casa e tal. E quem foi para Fortaleza, eu me lembro, que não estava querendo sair de Natal. E quem ficou em Fortaleza queria voar B-25. Então, houve ali, eu conversava com os mecânicos, a gente batia muito papo, porque eu tinha uma motocicleta, mas um DAP 650, não sei nem se conhece isso. Filme de alemão não é aquela moto que o alemão tem. E dois carburadores era complicado, então tinha um sargento chamado Campeão, que ele pegava a minha moto e fazia um Irã. Quando eu pegava a moto, ela estava novinha, não cobrava nada, o cara era muito bom. Então eles contavam, entendeu, essas histórias inteiras. E o P-47 já era um avião cansado de guerra, porque nós estávamos aviando máquinas que tinham voado na Itália. Já eram aviões antigos? Não eram antigos, mas eram os aviões que já estavam, digamos assim, meio passado, porque o mundo inteiro já tinha começado a abolir a hélice. Já era uma doutrina nova de voo. Estava aparecendo o F-80 novo, F-84, F-86 e por aí, e o Brasil estava atrasado. Entendeu? Nós já tínhamos em Santa Cruz o Gloster naquela época, entendeu? Mas era o único avião a jato da Força Aérea, era o Gloster. O Gloster é o F-8? É o F-8, o inglês. Foi trocado por algodão. E tinha o Shooting Star, que era o F-80. O F-80 era o Shooting Star. Eu achava o F-80 um projeto de avião maravilhoso. Ele não deu muito ponto na Coreia, porque ele era inferior ao MiG, entendeu? Lá o MiG já estava um pouco mais adiantado que o F-80. Mas aí entrou o F-86 e acabou a vida fácil do MiG lá. Essa que é a realidade dos fatos. Entendeu? E o T-37, qual que era? O T-37, no meu entendimento, foi o melhor avião de instrução que eu voei. Okay? Você voou também, né, Chum? Fui formado pelo T-37. Então, veja só, é um avião barato, porque eu tenho um invoice de um deles, que eu fui buscar 4 na fábrica, 0 quilômetro, $225 mil com um tip-tank. Essa história do tip-tank é o seguinte, para você botar um tip-tank num T-37 é complicado, é um projeto de engenharia, custa caro. Tem um país da América Latina, que eu sei qual é, mas não vou dizer, que pode não ser. Ele precisava passar por cima de um país que não se dava, ou passar ao largo, então ele mandou botar tip-tank nos T-37. Então o que acontece? Pagou o projeto para. São linhas de combustível, tal. Em volta e o Brasil, através do nosso representante lá, que era o chefe da Confirem, fez uma consulta para o Estado-Maior, considerando as distâncias do Brasil. O cara tinha cabeça, Max Alvim, o nome desse cara, muito bom. Esse cara, então, resolveu começar a comprar os T-37 equipados já com tip-tank. E foi muito bom, porque a moda pegou, porque o T-37 sem tip-tank, a autonomia dele é curta, entendeu? É curta. O americano tem até hoje, ou usou durante muitos anos, Moody Air Force Base, tinha centenas desses aviões lá, mas todos eles sem tip-tank. E aqui no Brasil nós tivemos quase todos ou todos com tip-tank. Então nós demos um passo gigantesco, a gente podia fazer Salvador-Fortaleza. Eu não vou discutir aqui se o avião é bom ou mal. O problema é o seguinte, o americano usava. Mas era querido, era um avião querido. Muito bom avião. AeroStoreAviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. Amaro Aviation. Desfrute do privilégio de possuir sua própria aeronave por uma fração do valor. Visite o nosso site amaroaviation.com. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault.
Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Suprimento. O Parque de Marte, vizinho nosso, entendeu? Aí um cabeça de bagre resolveu mandar avião lá para Natal. Sem suprimento, distância longa, com gente que não queria ir para lá. Você soma esses 3 componentes, não vai funcionar. Porque o parque de apoio é longe. E aqui o pessoal já está acostumado, já estamos engrenados. Eu, quando fui bater lá em Pirassununga, eu encontrei 3 caras lá, Zé Matos, Curso e La Mulher. Esses caras pavimentaram, eu só fiz melhorar depois. Pavimentaram a instrução, entendeu? Eles copiaram os sílabos do americano e nós então desenvolvemos. Eu botei um pouco ali numa tintura da aviação de caça, porque eu havia servido alguns anos na caça. Então, eu joguei lá o meu aprendizado. E conheci lá também, tinha alguns pilotos de caça mais novos que foram para a caça, fizeram o curso, mas não voaram o avião de caça, porque não tinha o avião de caça. O Gloster estava acabando, não vinha outro, e foram bater na academia e se amoldaram perfeitamente com aquele tipo de voo, e gostavam, e aquilo tudo nos alavancou, e passamos lá 4 anos. Eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que nós vamos 30 mil horas. O que aconteceu quando o coronel Ajax saiu da academia em 74, eu estava entrando. Dali para 77, foi quando eu me formei, a situação foi deteriorando no T-37. E ele foi diminuindo a disponibilidade. Então, por várias razões que eu desconheço, porque eu era cadete, eu não sabia o que acontecia, mas de 60 aviões, por alguma razão, a coisa foi diminuindo, 40, tal, e tínhamos lá 4, 5 aviões por dia disponíveis. Como levar uma instrução de uma academia com isso? Então, essa situação justificou-se a ideia de que se precisava ter um avião feito no Brasil e tal. Foi onde nasceu a ideia do Tucano. Eu não sei qual a razão, se isso foi forçado ou se foi fruto das circunstâncias, ou se foi devido a um erro de logística ou qualquer coisa, mas um avião foi diminuindo a disponibilidade e o outro foi surgindo na prancheta. E, por bem ou por mal, o Tucano começou a ser entregue em 84 e voou até agora. Ainda voa, né? Voa 30 anos, são 30 anos voando. Então ele cumpriu a missão dele lá. 40 anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Então ele cumpriu a missão dele. Até hoje a gente tem a ideia de que o Tucano é um avião ainda atual, mas ele é um avião antigo. Então já é hora já de coisa nova. Não, o coronel tem razão quando ele fala, inclusive, que o T-25 é um avião legal para instrução, tudo, mas já foi o tempo dele. Instrução básica, para se ensinar, né? A pousar, decolar, o início do voo por instrumento para ter uma ideia. Aquelas horas iniciais em que você tem um volume grande de alunos e você vai selecionar. Então, para você não gastar hora com um avião mais caro, ele é bom para você fazer essa primeira experiência com os alunos, né, com os cadetes. Eu acho assim, Chumbo, que a Embraer, coronel, não sei se ela vai querer fazer um avião pequeno hoje, mas eu acho que tem muitas empresas no mercado, empresas de aviões, que constroem aviões pequenos no Brasil com qualidade para construir um avião novo para instrução. Inclusive, o Kovacs tinha feito um projeto que não sei se foi para frente ou não foi, né, de um avião parecido com o T-25 e tal, mas bem mais leve, bem mais maduro. T-25 é um avião que gosta de 0 pés. Pirassununga já são 2.000 pés com a temperatura fria. Ele é pesado, né? Cada grau de temperatura vai perdendo 200 pés. Então, o próprio Ribeiro Júnior, uma vez, eu vi ele fazer um loop lá com a esquadrilha de 4 aviões, na Solenidade, eu já estava, não sei aonde, fui lá falar com ele, eu tenho que ir para 8.000 pés, é mais ou menos isso. Mas você não acha que o T-25, por exemplo, isso também é um projeto que o Brigadeiro Goubet tinha falado a respeito, de você modernizar o sistema de navegação dele, tirar peso do avião, reforço e coisa e tal. Só terminar. Você não acha que poderia estar um avião mais ainda voando para poder ensinar cadete? Eu voei T-25, muito bom,
de acrobacia, muito bom de viagem, muito boa navegação, mas Pirassununga não é o lugar adequado para ele, porque Pirassununga é alto e ele paga um preço muito caro pela altura. Para você ter ideia, no tempo que eu andava metido com álcool, eu oferecia ao comandante da academia, na época, fazer uma motorização de T-25 de graça, usando álcool. E aumentar um pouco a potência, talvez resolvesse o problema da altitude. Nós vamos aí com a equipe, a gente faz tudo mostrando para o teu sargento como é que funciona. Não foi adiante. Entendi. Mas, Chumbo, essa coisa do Brigadeiro Goubet que eu falei agora, de modernizar a navegação do avião, o que você pensa disso? Eu acho que tem que otimizar tudo que for possível. Nós estamos no Brasil, a gente tem menos recursos que nos Estados Unidos. Então, diante da nossa situação, o que nós temos hoje? Hoje nós temos o Tucano e o T-25. Essa ideia do álcool, o álcool ele aumenta a potência. E o álcool também, é nosso, o motor é nosso e o motor trabalha mais frio. Né? Então, ele é bom, mas para isso precisa-se modificar o motor para que ele não sofra com a corrosão. A aviação agrícola, cujo coronel esteve por lá bastante tempo, né? Esteve muito tempo. Gente, não tempo é pensar que está metido com álcool, não é que ele não está no boteco, não. O álcool também é bom, mas eu digo o álcool dos aviões. Dos aviões. Então, essa aviação agrícola ensinou toda essa geração a voar com álcool. E o coronel tem muita experiência nisso. Do tempo que eu estava na agrícola, mais de 100 mil horas voadas no álcool. Tudo bastante, ilegal. Né? Você falou tudo ilegal? Tudo ilegal, porque não era homologado. Você homologou? Tentei, não sei se conseguiu, porque eu, quando saí da aviação agrícola, ninguém assumiu a aviação agrícola para tomar conta desse povo, entendeu? Para homologar o álcool, para saber, para acompanhar como é que... Nós tínhamos no Brasil verdadeiras oficinas. Eu fui uma vez numa oficina ali perto de Bauru, não, outra cidade. Não. E o cara me recebeu, eu fui para fechar a oficina dele, porque ele estava... você me contou essa história. E quando eu cheguei lá, eu voltei, fiz um voo lá no Pauni, no álcool, fiquei impressionado com a potência do Pauni, entendeu? Bom de voar. Bom de voar, tal. O cara ainda jogou água lá dentro. Quando ele jogou álcool, eu falei, rapaz, tu quer matar o Spark? Ele disse, não, o senhor vai ver que aumenta a potência, até uma certa quantidade, porque ele mistura com a gasolina, deu para entender? Resfria a cabeça e cilindro e o avião tem mais potência. Dura mais o motor também. Dura mais o motor. Então, o que acontece? Quando eu falei isso lá no DAC, os caras botaram a mão na cabeça. Pô, como é que pode? O cara é bom, rapaz. Nós temos que botar essa aviação agrícola. O álcool custava barato, 40 centavos ou 35 centavos o litro. E quando eles iam fazer pulverização, por exemplo, no canavial, eles recebiam parte do pagamento em álcool, a preço mais barato ainda. Então ficava tudo bom para ser homologado. Mas quando eu fui tratar disso no CTA, aí parecia que eu estava querendo ir para a Lua. Não, não quero ir para a Lua. Eu quero que vocês homologuem esse troço agora, porque já tem mais de 100 mil horas voado, rapaz. Eu encontrei avião agrícola em que as tubulações que sofrem mais pela passagem do álcool eram de PVC. Aí eu tinha que convencer o cara o seguinte, você vai ter que botar cimento também no motor, porra, porque ele vai partir pela vibração. Então você tem que botar um tubo neoprene, explicar para os caras. E principalmente nas junções, que o avião é muito cheio de junção, né? Troca daqui, está subindo, vai para a esquerda. E o cara botava o mesmo, você bota no banheiro, pode negócio desse, rapaz. Eu vi, não estou dizendo que alguém me... Eu ia lá ver, entendeu? E eu voava com os caras para sentir o problema. Isso tudo eu não sei que fim levou. E por aí ia. A aviação agrícola é a aviação que nos dá comida, que paga nossas dívidas lá fora, que nos alimenta boa parte do mundo. Então, no meu entender, ela tem que ser prestigiada e tem que ser impulsionada pelo governo, dando para ela todos os recursos para funcionar. E, no entanto, hoje me parece que está um pouco aí, os caras estão quase que sobrevivendo, meio marginal. Eu vejo um negócio na televisão, que eu não vejo televisão, só vejo filme, um negócio meio chato, entendeu? E nós não temos no Brasil um avião agrícola novo, que o Ipanema também é colega de turma do T-25. E está fechando asa por aí, né? Tá não, é um avião que... Bicari,
Você pode modernizar um avião, mas eu vou repetir, o T-25 é igual ao SA-16. Ele rende a baixa altura. O SA-16 é um pato na água, ele gosta, mas não é água alto não, é água zero pé. É o Albatroz, gente, o avião Albatroz, anfíbio. Voei. Então, o T-25, um avião, fiz muita viagem, eu fui a Belém com esse diabo, fui a São Luís, passeava de noite, aí quando eu estava na ERG, eu vinha, o Taveira me emprestava um avião, eu ia com o Pereira, a gente viajava o mundo inteiro. Mas ele, para dar ação, você gasta muito dinheiro para subir, para ter altura. Entendi. E você mudar o equipamento, você vai remendando sapato velho. É isso aí que eu penso. O mundo anda para frente. E nós, com a saída do T-37, nós demos um grande passo para trás. Entendi. No meu entendimento. Claro. Entendeu? Meu entendimento. O Chumbo, você voou T-37 e você tem uma história engraçada para contar do T-37 quando você era molecão, não tem? Tem várias. Mas tem uma boa que você saiu para voar e o tempo estava ruim. Eu tinha 7 horas de voo no T-37. Uma experiência incrível, Uma hein? experiência incrível. Eu não tinha voado durante 3 anos, que mudaram o currículo da academia, que passou a ser 4 anos. Eu voei 20 horas no primeiro ano e passei 3 anos fazendo engenharia, sabe? Aí no 4º ano fui voar o T-37. Aí com 7 horas eu solei o T-37. Mas eu não tinha experiência nenhuma de voo de nada, sabe? E aí fui fazer... Tinha vontade de voar e se matar, né? Tinha vontade... Não, eu voava porque tinha que voar. Eu gostava daquilo. É só deixar que eu saia voando, né? Mas a possibilidade de se matar era muito grande. Aí eu ia fazer o meu voo solo, fiz o voo solo e tinha que fazer mais uns 4, 5 voos solos para sedimentar o conhecimento, né? E aí eu cheguei no sábado, que era o dia do voo solo, que eles punham os cadetes todos para voar no sábado, e o tempo estava fechado, assim, tinha uma camada assim, de uns 1.000 pés, 1.500 pés, e eu fiquei no hangar esperando lá acho que não vou voar, dependia do instrutor lá, tinha um tenente lá, tenente Casimiro. Aí o Casimiro chegou na hora lá do voo assim e falou, você é o primeiro? É o seguinte, o tempo está mais ou menos tal, mas aí olhou para mim assim, você é um homem ou um pé de alface? Falei, não, eu sou um homem, então vai e faz o voo aí a gente vê tal. Só que eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu pensei comigo, eu sou um homem ou um pé de alface? Que se foda, sabe? Eu vou, né? Fui lá, me amarrei, sentei, dei partida naquilo, saí. Aí saí do tráfego a 1.000 pés, camada em cima, tá tudo branco. Fui pra área a 1.000 pés com o jato. E o jato consome que é o diabo. Aí, pô, o que eu vou fazer agora, cara? Não posso ficar 1 hora voando a 1.000 pés. Né? Aí roda, vi um buraco. Vi um buraco azul assim no céu. Falei, que legal. Aí passei naquele buraco assim, que nem um foguete assim. Mas tinha que voltar depois, né? Mas 7 horas de voo, eu não tinha pensado na volta. Absurdo isso. Aí eu saí no topo. Quando eu saí no topo, tava aquele mundo branco embaixo, né? Aquele mundo todo branco, nuvem para todo lado. Fiz a minha hora de voo, completei, e agora vou voltar. Cadê o buraco? Cadê o buraco? Fechou. O buraco? Não te avisaram que andava, né? Aí saí procurando buraco. Roda, caramba, como é que eu vou fazer? Você achou que você ia morrer nesse dia? Não porque tinha injeção e tal, mas era uma grande besteira já feita, né? Aí depois de rodar muito lá, eu achei um buraco. Quando eu furei o buraco, eu saí embaixo assim, eu vi um monte de prédio na minha frente. Falei, caramba, Pirassununga não tem prédio. Foi parar em Leme, pô. Fui parar em Campinas. Campinas, é. Pousou lá? Não, eu peguei a Anguera, vim por cima da Anguera 1.000 pés. VUR, né? Vamos olhando a rodovia. Vim por cima da rodovia, entrei no tráfego de Pirassununga, pousei e fiquei quieto. Sabe? Pousou com combustível, pelo menos? No limite, tudo no limite lá. Mas sequinho. Pousei. Mas pouco, 7 horas de voo, 4º ano, mas eu ia falar o quê? Você é um homem ou um pé de alface? Pé de alface eu não sou. Sou um homem. Pousei e fiquei quieto. Né? Coronel, eu ouvi dizer que o T-37 era ruim de parafuso, é verdade? Não, é mentira. O pessoal tinha medo? Não. Era diferente. Não sabia fazer. É diferente. O T-37 ele tem um parafuso diferente dos outros aviões. Então, se você faz saída de parafuso de Paulistinha, de Fechar e de T6 e vai fazer de T-37, ele não vai sair.
Não vai sair, eu escrevo e assino embaixo, é completamente diferente. Como o Phantom também, dizem que não sai de parafuso, não sei, eu li isso uma vez, não sei. Porque o TT-7 você tem que ter o seguinte, ele é um avião chato, ele é um avião que tem 2 turbinas e cauda alta. E é cheio de remendos, já viu? Que eles fazem? Pode reparar, ele tem uma latinha aqui, uma latinha embaixo, tem chama de aquelas aletinhas, aquilo tudo é porque o projeto não deu certo e os caras meteram vários bacalhauzinhos nele para ele ficar direitinho. O parafuso dele, quando começou, o brigadeiro Lé me chamou e acabou o parafuso porque morreram 2 caras em Natal. Eu disse, ok, porque eu não discutia com o brigadeiro. Ele dizia, eu tá ok, embora, e pensava como é que eu ia ter argumentos suficientes para dizer para ele que isso aí não vai dar certo. Aí no dia seguinte eu fui lá falar com ele. Brigadeiro, a respeito daquela sua missão que o senhor me deu de acabar com o parafuso aqui, eu vou dizer que aqui é uma escola de formação de piloto militar. Como é que um cara vai ser piloto militar se não sabe fazer parafuso? Amanhã ele vai fazer um 8 preguiçoso, quando ele estiver no topo do 8 preguiçoso ali, com pouca velocidade, comandos quase no limite, ele vai entrar em parafuso, ele vai morrer e vão perder avião todo dia. E comecei a dar vários exemplos de saída de parafuso. Não sei se você sabe, durante a Guerra da Malvina, alguns pilotos de Mirage entravam em parafuso para escapar do ataque. Saía depois. Saía depois. Então os caras não treinavam para fazer parafuso. Né? Mas sai, entendeu? Eu vou uma vez de Mirage, então eu não fiz parafuso, mas o avião é bom. Então, veja só, no caso do T-37, o parafuso é completamente diferente. Eu já te contei que eu fui dar uma vez para um coronel, voava bem, caçador, e eu fui dar o briefing para ele, coronel, vamos dar um briefing. Não preciso. Sentou lá, fez 1, 2, não saiu nenhum. No fim, disse assim, vou embora, quero postar, desiste desse troço. Por quê? Porque quando você descomanda ele do parafuso, ele dá uma acelerada ainda mais. Aquilo significa que ele vai sair. E você fica nervoso porque você descomandou e ele não saiu. Não, ele dá uma trepidada e volta. É o jeitão dele. Jeitão dele, entendeu? Eu, quando cheguei na academia, eu me julgava maestro, já tinha voado muita coisa. E fui receber duplo do Caldeira, que era oficial de operações. O Caldeira deu os duplos todo e depois eu perguntei como é que está. Ele falou, eu acho que você não está maduro. Você não está maduro, você ainda tem uma tendência de sair naquilo que você voou antigamente. Não, eu estou bom. Fui dar parafuso para um cadete um dia, deu tudo certo. Com outro cadete a coisa complicou. Ele entrou num parafuso, não soube sair, nem eu. E viemos. E lá pelas tantas eu resolvi fazer da maneira que o Caldeira mandou fazer e saiu. Quando eu posei, eu perguntei para o cadete, aí viu como é que é? Saiu, quer de novo? Ele infelizmente disse quero. Eu digo, puxa vida, subi nesse diabo de novo para fazer outro susto. Fui lá, fizemos o parafuso, saiu direitinho, tudo certo. Aí voltei e fui falar com o Caldeira, eu entrei no parafuso, hoje passei, mas eu não falei. Ele sabia que eu não ia sair direito. Por quê? Porque eu estava querendo ainda fazer coisa que ficou na minha memória. Sim. Não sai. Saída dele é diferente, entendeu? Mas sai. A gente fazia para cima, para baixo, acelerado para a direita, para a esquerda. Depois disso, o brigadeiro atendeu o meu pedido, o parafuso voltou e nós fizemos, então, parada de voo com os cadetes. Todos nós vamos no reciclar. Fui fazer primeiro o parafuso com o cara. Fizemos mais de 80 parafusos por dia. Sem um problema, cara, sem um problema. Todo mundo aprendeu. Mas antes, eu fui fazer parafuso com o Cabral, lá em São José dos Campos. Que era piloto de prova, né? Cabral, meu colega em Santa Cruz, o cara meu da colega história. lá em Fortaleza, meu amigo até ele falecer. Aí o Cabral, fizemos tudo que é jeito, o Cabral falou, não, tem que sair como manda a fábrica. É isso que está aí, e sai. Está no manual. Então, eu dei o briefing lá, um cara começou a dar o briefing, eu falei, para que eu já estou com medo desse teu parafuso. Para, vamos botar o negócio. Fui lá, expliquei como é que era, fizemos, porque tem muita regrinha, mas se fizemos depois para testar, sem regra, com tanque cheio, com tanque vazio, com tanque malado, sai, desde que faça do jeito que o fabricante mandou. Legal. O Chumbo fez muito parafuso de T-37, Chumbo? Não que eu voei só no 4º ano, então foi só o básico da formação. Agora, uma coisa de vocês dois sempre foram uns caras preocupados e que nunca fizeram pano preto, né? Ou seja, ensinaram, voaram, inclusive na instrução. Como é que vocês veem isso aí da época de vocês, diferença? Você primeiro, Chumbo. Bom,
Primeiro eu tive um excelente instrutor de voo, que até falamos nele hoje, o Pinto Machado. Então, você sendo bem ensinado na instrução, uma pessoa que tem atenção, que sabe falar, sabe explicar, sabe tudo do avião, o instrutor é muito importante na formação de um aluno, de um cadete. E eu fui muito bem formado graças aos instrutores, principalmente esse que eu disse. E quando eu voltei a dar instrução, eu tinha eles como exemplo. Então tentei agir da mesma maneira que eles agiam. A instrução é muito sensível. Uma palavra dita com uma certa... na forma de falar, se você... Diferente. Se você falar de uma forma ríspida, muitas vezes o aluno não entende. Ele está sob ameaça lá. Paciência. Ele é medo mesmo. Ele fala, você é desligado nisso aí, eu vou... Sabe, existe um certo medo na instrução. Então, essa psicologia de instrução, você aprende com o tempo e tal, mas é muito importante. Então, existem pessoas que têm esse dom de ensinar e tem pessoas que não conseguem ensinar de jeito nenhum. E isso eu entendi, acho que tentei fazer por merecer o que fizeram comigo. E graças a Deus voei mais de 3.000 horas de instrução e foi um aprendizado gigantesco. Uma maravilha. Até hoje eu tenho amigos e acho que é muito importante o instrutor, a capacidade de ensinar, de ter vontade e de levar o aluno à perfeição, né? Eu acho que a instrução ensina muito, né? O instrutor a várias coisas. O aluno é uma caixinha de surpresa, né, Coronel? Olha, o que ele falou aí é absolutamente certo. E eu vou complementar mais ainda o que ele disse aí pelo seguinte. Eu descobri uma coisa em Pirassununga, que às vezes o cara voa muito bem, mas é um péssimo instrutor. E às vezes o instrutor não é um grande as da aviação e é um excelente instrutor. Eu tinha os dois tipos na academia, entendeu? Eu tinha uma pessoa que não era assim, que segurava numa ala, 9Gs, o bicho estava lá, não tremia, mas ele, eu tinha instrutores lá, porque eu ficava muito em cima, veladamente, entendeu? Eu ficava procurando ver as fichas de voo dos cadetes quando eu tinha tempo, porque eu tinha um oficial de segurança de voo que me dizia, esse cara não está bem, qual é o problema dele? É assim, assado, vamos falar com o instrutor. Eu digo, eu quero fazer um voo com esse cara. Aí eu fazia o voo com o cara parecia que tremia, entendeu? Aí eu dizia, guri, qual é a tua missão? 5B. Então, você que sabe, eu não sei o que é 5B, pô. Vambora. Dá partida, deixava o cara à vontade, entendeu? E hoje eles contam que para eles aquilo tirava um peso da cabeça, porque tem cara que foi exigindo besteira que às vezes... A luz vermelha, porra, apaga essa porcaria dessa luz e vamos embora. O instrutor tem que ser um indivíduo qualificado para ser instrutor. E vou repetir, você pode ser um as de pilotagem. Eu tinha as de pilotagem lá, mas não era bom instrutor. E tinha indivíduos que não eram tão ases de pilotagem, mas eram excelentes instrutores. E tinha instrutor que quando o aluno estava mal, eu pegava esse cara e botava com ele que ele tirava defeito. Porque eu tinha 40, 50 tenentes lá e que queriam ficar. A grande diferença é a seguinte, queriam ficar. Quando ele contou essa história, que botaram ele para voar desse jeito, agora, uma coisa que ele falou também, que eu sou radicalmente contra. Eu posso passar 1 ano sem voar, que eu vou voar dali 1 hora eu me ajeito. O cadete tem que voar dia sim, dia não. Claro. Ele não pode passar 1 ano sem voar. É porque você é treinado, né? Porque teve uma turma que eu recebi que passou 1 ano sem voar. Quando chegou na academia, eu falei, não vou voar com esse pessoal. Vai começar do zero, porque eles tinham 5 horas de T21, 2 horas de T22, 1 hora de T6. Tudo misturado. Joga tudo no lixo. Quando eu falei isso pro brigadeiro, ele caiu duro. O brigadeiro não serve para nada. Eles vão começar do zero. E começaram do zero e uns foram desligados, entendeu? Porque o corte, como ele falou aí, é constante, 1º ano, 2º ano. Agora, o cadete, eu fico estarrecido de ver que a Força Aérea não toma conta do cadete, rapaz. O cadete tem que ter uma aviação. Como é que pode um cadete voar no ano e ficar o outro parado? Me explica. Como é que pode botar um cadete para voar, depois de ficar 1 ano parado, para sair solo no T-37? Isso hoje. No mínimo, ele contou, no mínimo 200 milhas, 200 nós. E aí? Botou o cara para morrer, porra. O cadete
Eu tive problema na academia, o brigadeiro me ligar, o pai do cadete está aí, ele está sendo desligado, quer falar contigo. No fim do papo, eu dizer para o cara, ok, ele vai voar, eu vou devolver o seu filho no caixão, o senhor quer? Ah, não quero. Então, ele vai ser desligado. Porque foi feito, olha, o senhor tem que entender o seguinte, foi feito tudo para aproveitar seu garoto. Mas ele não dá, ó. Não dá. Eu, por exemplo, eu não gostaria nunca de ser médico, eu não gosto de ver sangue, pô, não gosto. Entendeu? Então, cortar os outros não está no meu. Mas a aviação deu certo, dizem, sei lá. Agora, seu filho não dá. Se ele insistir, ele morre. Eu conheci um cara que uma vez varou uma pista lá em Quito, quase matou o time do Corinthians. A carreira desse garoto foi pontilhada de besteira. Ele era fraco, sempre foi fraco. Então, a gente, uma vez chegando em Itapos, encontrei um cara sentado, perguntei lá para ele, esse cara é fulano? É fulano, ele foi desligado na academia. Ele disse que você maltratou ele. Não, eu salvei a vida dele, ele devia toda vez que me encontrar agradecer, está vivo. Ele é ruim pra caramba. Eu digo, eu sabia. Coronel, você foi comandante da instrução da academia. Sim, sim. Né? Naquele tempo tinha primeiro E, segundo E, tinha esse tipo de coisa? Não, tinha quando eu cheguei lá, eu cheguei quase que ainda era destacamento precursor da Academia da Força Aérea. Então, ainda eu fui colocado lá para ser o comandante da DIV, Divisão de Gestão de Voo, que tratava só dos voos para os cadetes. Depois o brigadeiro Lebe mandou que fosse feito um regulamento para a nova academia. Então, com os recursos que eu tinha na época, e como era a academia, eu fiz 2 esquadrões lá. Um esquadrão de voo com 4 esquadrilhas e um esquadrão de suprimento e manutenção, que já naquele tempo eu sabia que a pessoa mais importante de uma área de voo é o cara da manutenção. Se ele não tiver avião para te dar, você não voa. Entendeu? Você pode ser comandante de 40 aviões, mas se ele não te der disponibilidade, você não voa. Então lá eu tinha o Gabriel, que era um cara, e daqui eu tinha 60, 70 instrutores de voo e em torno de 120, 130 cadetes. E o que eu fiz? Foi copiar dos meus antecessores, essa trinca que eu falei, cursos e Mata Mulher, que copiaram o sistema de voo dos Estados Unidos. Eles foram fazer o curso lá, viram lá o tal sílabus, como é que o americano fazia, e nós adaptamos aqui ao brasileiro. Mas o cadete lá voava o tempo inteiro. Diferentemente daqui. Então, hoje eu não sei como é que voa o cadete, mas eu não posso acreditar numa pessoa que para um ano de voar para estudar. Não que estudo seja mal ou bom, mas é que não tem nada a ver com o voo. O voo é uma atividade mental e física. O estudo é praticamente uma atividade mental. Tá entendendo? Ele não treina, ele estuda. Então, quando ele vai voltar para o voo, ele é estranho no ninho. Entendeu? Eu dei instrução para coronéis que ficavam 2 anos no exterior. Vários deles, tanto de C-54 como de C-47. E eu descobri uma coisa muito importante. Quando eu ia checar o coronel num voo de instrução, o coronel começava a suar. Começava a ficar com medo da autoridade do capitão lá no Comando de Transporte Aéreo, dele ser desligado no curso. E ele nervoso, o rendimento dele vai cair. Então o que eu fazia? Completamente ilegal, mas eu também não dava muita bola para isso. Eu pegava a ficha de voo dele e fazia antes. Decolagem, S. Por quê? Porque eu tinha a ficha de voo do cara. O cara era bom a vida inteira, cartão verde. Só que ele S é suficiente, é isso? É satisfatório. Satisfatório. Então, veja só, esse cara tinha cartão verde. Então, eu ia checar o pessoal que tinha passado 2 anos em curso lá fora. Missão de caráter permanente no exterior. Esse pessoal era voado, porque eu pegava as fichas de voo dele que estavam lá arquivadas e via lá. O senhor voava bem, tinha cartão verde, Mas só dele ser checado, porque cheque ninguém gosta, não é verdade? Cheque é um certo medo. Qualquer pessoa fica nervoso, Qualquer pessoa fica nervosa. Falou em cheque, o negócio pega mal. E aí... O que eu passei a fazer? Táxi, S, satisfatório e tudo. Ele olhava aquilo, como é que é isso? O senhor já passou no cheque. Agora vamos suar a camisa. Pronto. Você está tranquilo. Tranquilo, porque... Agora aí, a instrução daqui aí pra acontece o seguinte, a primeira decolagem dele, a mão tremia na manete. O avião balançava na pista, essas coisas. Becari, incrivelmente, ali a 15 minutos, o cara estava voando igual a mim, que era treinadíssimo no avião, voava o dia inteiro. Pronto. Então, essas coisas... Eu me lembro de um C-54, uma vez, com um cara bem voado, o coronel Motapaz. Eu disse assim, eu vou cortar o motor 1, que é o motor mestre. O avião vai cair para a esquerda. O senhor não use freio, segura de pé. Ok? Começou a corrida, V1, malha travada, V2. Quando ele tira o avião do chão, eu
cortei um. Ele foi, eu digo, não use freio. Se sair da pista, tira do chão que já está na V2. Tirou do chão. No briefing, eu comentei com ele. Ele disse, eu vi que eu errei. Não, o senhor não errou. O senhor não errou, o senhor não usou freio. A coisa principal do mundo era não usar freio. O senhor podia, talvez, que o vento estava de lado, ficar um pouco mais para a direita, para quando o avião empurrasse, o senhor não tivesse que... Ele disse, porra, é mesmo, rapaz. Mas aqui a gente pensa nisso tudo. Porque ele voava um avião pequeno e de uma hora para outra voando um quadrimotor. Mas ele estava fora do voo. Ele tinha vindo uma missão no exterior. Mas rapidamente o cara voltou àquilo que ele era. Deu para entender? O cadete não tem isso. Ou seja, Chumbo, você acha que o voo de cheque também serve para ser uma instrução do checador para o cara ser checado? Depende do checador. Mas num checador com bom senso. Com certeza. Com certeza. Você é checador de voo? Não sou atualmente, mas eu fui na academia. Na formação dos cadetes lá, eu era. E eu acho que você pode até ensinar, sabe? A missão ali é de checar, mas não custa, às vezes, um detalhezinho. Você vai condenar o aluno ali a perder aquele voo, sendo que você pode corrigir com poucas palavras. E o que ele falou. E paciência. Se um comandante antigo treme num cheque, se um coronel antigo vacila num cheque porque fica nervoso, você imagina um aluno. Como é que ele está? Ele pode ser desligado. Você imagina como é que ele está sob tensão. Então, às vezes, uma palavra de fique calmo, tal, faça isso, faça aquilo, tal, ou faça com ele ali. Você preenche a ficha antes e olha, está aqui tua ficha. Essa é a tua ficha. Você já passou. Você já passou. Faça direito agora. É tua obrigação. Então, o cara vai e faz, porque ele relaxa, né? Mas também tem um matuto que não estuda, que não quer fazer nada e vai pro cheque. Acaba o instrutor separar um do outro. Esse tem que ser mandado embora. Você separa o joio do trigo. Dá para perceber, né? Eu já tive um problema lá, às vezes, com o filho de uma autoridade, que o pai dele foi lá e o comandante me ligou dizendo que o pai dele estava lá e queria falar comigo. Se eu recebi o cara. O Brigadeiro Leber era uma pessoa tão honesta, tão leal, que ele, para me botar numa situação complicada, ele perguntava se eu queria entrar ou não. Pode mandar. Aí mandou lá o cara falou, ele é isso, ele é aquilo, é o primeiro de turma, vou abrir. Não é. As fichas de voo estão aqui. Quer ver? Ele é um dos últimos de turma. Ele é isso, aquilo outro, voa mal, dorme na sala. E ele tem mais. Num briefing que estava sendo dado, ele levantou para o instrutor e falou, já acabou, está na hora do almoço. Ele cadete e o cara, um tenente aviador instrutor. Folgado, né? Não, é mal educado. Ele foi desligado, foi para a intendência, não deu certo, acabou indo embora. Então você trata com todo tipo de gente. O geral é o seguinte, você para ser instrutor, você tem que ter um dom, tem que gostar, entendeu? Tem que gostar do que faz. Ô Chumbo, como é que está a instrução hoje em dia? Você tem informação? A gente está falando da instrução antiga e tudo mais. Como é que você acha que está a instrução, não só na Força Aérea, mas no modo geral? Eu não tenho conhecimento da instrução hoje na Academia da Força Aérea. Por isso que eu levantei que as nossas histórias são de outros tempos, né? O que eu senti na aviação civil voando helicóptero é que hoje ela está muito digital e pouco analógica. O piloto não sabe voar sem GPS. ter um GPS, sem ter uma carta digitalizada na tela. Ele não sabe raciocinar, ele não sabe se orientar por ponteiros. VOR nem pensar, NDB nem nunca. pensar, eles não conseguem. Ele tem que ver uma carta e na carta ver o aviãozinho dele, aonde é que está indo o aviãozinho dele lá. Sabe? Se você apagar aquela tela, não faz nada. Lascou-se. Isso que eu vi recentemente. Mas agora, tá sumindo, né? VOR e NDB. Você acha que isso é atender? Por isso que aconteceu? Não, hoje em dia você tem na tela, você tem toda a informação, é tudo muito lindo, desde que funcione. O que eu sinto de acabarem os fixos por antena é que se você perder o sistema global de navegação, que é o GPS, e já aconteceu com a Guerra do Golfo, o americano cortou momentaneamente aí por um tempo em todo mundo, por um tempo. Depois voltou. Hoje em dia, acha-se que não vai acontecer e tal, mas toda aviação está dependente disso. Se houver um problema qualquer,
O cara não tem outra saída. Não existe nem inercial para poder se navegar por meios próprios. Tá frito. É dependente do sistema GPS. Né? Entendi. Agora eu quero mudar essa conversa radicalmente, Coronel, com relação à esquadrilha, né? O Chumbo voou no Cometa Branco, se eu estiver errado você me fala, voou na Esquadrilha da Fumaça, né? Em 83, no comecinho da Esquadrilha da Fumaça do T-27, voou também com o nosso saudoso Carlos Zedo na Extreme, Grande Carlos Zedo. Já falei mais de mil vezes para você. E, aliás, é um cara admirável, né? Pelo que ele foi, né? Você como caçador, você gosta da esquadrilha, não da fumaça, de uma esquadrilha? Você teve vontade de ir para a Esquadrilha da Fumaça? Olha, vontade eu tive, eu não tive oportunidade, porque eu sempre fui rodando de esquadrão em esquadrão. E quando eu bati na AFA, eu fiquei lá quase 5 anos, entendeu? Eu fui de Santa Cruz, depois fui de Fortaleza, dali eu fui para o Conta, passei 4 anos no Conta, do Conta eu fui para o SA-16 e sempre... Então, não havia como ir para a fumaça e eu estava muito bem onde eu estava, entendeu? E a fumaça daquele tempo, ela estava localizada ou no Campo dos Afonso, depois mudou-se ali para o Santos Dumont, ficou lá uma boa temporada. Não tinha grande vontade não, porque eu achava o seguinte, eu estou muito bem aqui, muito bem qualificado, viajando bastante, conhecendo bastante e sempre voando avião novos. Eu tinha sorte, mudava de esquadrão, mudava de avião, mudava de missão. Mas a doutrina dos esquadrões que eu voei eram muito boas. O SA-16 tinha uma doutrina maravilhosa, busca... Pessoal, para quem não sabe, o SA-16 é Albatroz. o Albatroz. É um hidroavião, né? Muito bom. Muito bom, e que foi usado naquele do filme do Stallone, que eu não vou lembrar agora o nome, que inclusive era do Carlos Zedo, que voava no filme. Chumbo, você teve, assim, o sonho de voar na Esquadrilha da Fumaça desde criança, né? Passou pelo esquadrão, fez história, passou pelo Cometa Branco, foi para o T-27 e lá introduziu algumas manobras que o grupo da esquadrilha criou e que hoje também são usadas fora do país. Você foi um dos caras que teve muito esse entusiasmo. Conta um pouquinho dessa história para as pessoas saberem. É uma história de superação. Bom, eu acho que tudo é o destino. A gente pensa que escolhe alguma coisa, mas o destino te leva para caminhos que você não está esperando. Eu ouvindo o coronel falar sobre a Força Aérea, eu tenho que reconhecer que todos os lugares que eu passei da Força Aérea eu fui feliz. A Força Aérea, ela é muito legal. Ela é um celeiro de pessoas que trabalham e que têm vontade, que fazem isso de alma. Então, isso eu aprendi e tenho que reconhecer que seria feliz em qualquer lugar. Porém, o meu destino, uma hora eu estava na academia e o Ribeiro Júnior estava lá também. E era objetivo de algumas pessoas, que entre elas eu, mas a gente não se conhecia, de refazer a fumaça. E o Ribeiro Júnior tinha isso como objetivo. Só para deixar as pessoas saberem, o Ribeiro Júnior foi comandante da Fumaça, aliás, voou todos os aviões da Fumaça, menos o A-29. Então, só para vocês ficarem sabendo quem era o Ribeiro Júnior. Era um ex-piloto da Fumaça que, após ter sido encerradas as operações em 76, 77, ele voltou para a academia em 81, e eu voltei também nessa época. Então eu peguei um trem naquela época lá, eu cheguei juntamente com ele lá na hora de renascer a fumaça. E participei do renascimento da fumaça. Então foi onde a gente teve a chance e teve que se desdobrar para recriar as manobras em cima de aviões diferentes, porque o T-6 já tinha passado, então os aviões eram outros. Era o T-25 inicialmente, que era um avião fraco, como a gente já conversou, mas que a gente tinha que se desdobrar para poder fazer o avião voar e para poder justificar de se fazer uma fumaça. E o T-27, que estava chegando na Força Aérea, que precisava ser divulgado, que precisava ser vendido para o mundo. E, por força do destino, como eu comecei aí, eu fui parar nesse time. E aí a gente saiu desenvolvendo manobras. Essas manobras, elas são frutos de treinamento. A gente treinando e fazendo
um desenvolvimento de manobra, você acaba, pô, que manobra é essa? Não sei que manobra é essa, não tem nome. De repente, tem a chumboide hoje, né? Puseram, não, acharam que meu apelido era Chumbo, porque eu mandava chumbo. Eu nunca disse não, sabe? Eu sempre disse sim. Aí era meu apelido, então, dessa forma, a gente foi desenvolvendo essas manobras. Várias delas hoje a gente vê aí, uma delas é o Roto-Ruta, que é o DNA, e hoje a gente vê várias esquadrilhas do mundo fazendo, tem a impressão que, pô, isso aí já existia antes, mas não existia. Foi criado lá por um grupo de tenentes lá da academia, fazendo treinamento. Que legal. Coronel, para encerrar, o que você deixa de recado, mensagem para quem está começando? Olha, eu tinha recado para quem já está lá, que podia... Por favor. Eu acho o seguinte, nós devíamos olhar com mais cuidado os cadetes da Academia da Força Aérea, entendeu? O cadete da Força Aérea até hoje usa botina preta, rapaz. Não é possível isso. Isso é coisa de policial lá do interior, não sei de onde. O cadete tem que ter uma bota bonita, adequada para ele voar. E uma coisa que também que eu sou um pouco... Por que os esquadrões da FAB não deslocam 2 vezes no ano? Um esquadrão vai lá para mostrar para um garoto que é um esquadrão de combate, em vez de deslocar para sul, para isso, para aquilo, desloca para a academia, para o cadete ver o que ele pode ser feito amanhã. Está entendendo? Então, o cadete... Incentivar, porque ele só tem hoje lá a Esquadrilha da Fumaça. Então, ele vai querer ser da Esquadrilha da Fumaça. Deu para entender? Porque é a única coisa que ele vê. Então, eu acho que a Esquadrilha da Fumaça, no meu entender, como outros esquadrões que prestam serviço brilhante para a Fortaleza, não tem nada contra a Esquadrilha da Fumaça, ela acho que é um cartão de visita do desempenho de uma Força Aérea e do avião, que é brasileiro, mas, de qualquer maneira, eu acho que o cadete também devia conhecer, ainda como cadete, a operacionalidade de outros aviões. Você precisa ver, quando pousavam o Hércules na academia para fazer fotografia no interior de São Paulo, a cadetada toda em volta, para visitar, para conhecer como é. Ali nascia a vontade dele voar Hércules. Quando pousaram os 2 Mirage lá a primeira vez, pô, tinha mais Mirage lá do que passarinho voando em Pirassununga. Todo mundo queria tocar no Mirage, perguntar se mordia, se não sei o quê. Ali despertou gente depois para voar o Mirage. Eu conheci esses caras. Não faz isso. Não faz isso. O cadete hoje em dia voa um ano, para no outro, voa pouco. Então eu acho que tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Entendeu? No meu entender, ele falou que não conhece o currículo da academia. Eu também não conheço, não estou na academia. Mas o que eu vejo de número de acidentes que estão acontecendo com aviões cada vez mais confiáveis, porque uma coisa é você voar em avião antigo e velho, e você ser mal treinado. Hoje os aviões são modernos, praticamente são a prova de tombo, e os aviões estão caindo, eles são derrubados. Entendendo? Por exemplo, o Chavante é um excelente avião, concorda? Quantos caíram na FAB? Uma vez o brigadeiro Camarão perguntou por que cai tanto Chavante. Eu falei, não caiu nenhum, foram derrubados. Deu para entender como é que funciona? Está faltando alguma coisa lá na retaguarda para te dar o treinamento suficiente para você não jogar fora uma máquina nova ou até morrer com ela, fazendo uma coisa que está fora do envelope. Ensinar a respeitar o envelope. Você só pode fazer isso voando, treinando e nunca parando de voar. Porque se você vai ser aviador, você não pode parar de voar, rapaz. Você é cadete, você não conhece nada. Para um ano, você vai arranjar um namorado, o pai é rico, é engenheiro, você quer construir casa, quer uma motocicleta. Não vai ser aviador. Quando você voltar para voar, você é estranho no ninho. Entendi. Agora, a mensagem que você quer ser aviador, tem que estudar, tem que conhecer. Porque se você for um aviador que não conheceu o que você está voando, você está liquidado, rapaz. Você tem que conhecer o avião igual conhece a tua namorada. Legal. Chumbo, você... Uma mensagem legal para quem está começando, que nem o nosso amigo que está visitando aqui, o William. É o William do quê, William? William Pauli. William? William Pauli. Pauli, olha o nome dele, é nome de avião quase nome agrícola, né? Pauli. O William que é piloto privado, nós estamos aqui com o Fabrício também, um grande amigo meu, lá de... Como é que é o nome da cidade? Eu esqueci agora. Jaraguá do Sul, piloto profissional, e o grande Celso ajudando nos botões mágicos da gravação. Mas eu gostaria que você falasse para o William, por exemplo, o que está começando a aviação e o que precisa fazer para ser um bom piloto. Bom, a aviação, ela
existe pela empolgação. O bom aviador é aquele que faz aquilo com paixão. Se você fizer só tecnicamente, fica faltando alguma coisa. É muito importante a parte técnica, é muito importante e tem que ser 100%, tem que se inteirar, mas sem a paixão, aquilo fica vazio, sabe? Então, para quem está começando, poxa vida, descubra na aviação o cheiro da gasolina queimando, pô, a nuvem no céu, o que tem dentro daquela nuvem, sabe? Sinta prazer de furar aquela nuvem pela primeira vez, sabe? Para ver o que tem dentro. Então, vai sair bolhado. Essa coisa que vai fazer a descoberta. A aviação é empolgação, sabe? E até hoje estou velho e empolgado. Estou vibrando e empolgado. Se pudesse começar de novo. Aviação e motocicleta é com ele mesmo. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui no programa Porta de Hangar. A nossa conversa sempre é longa. Obrigado pela visita, William, primeira vez que está aqui. Fabrício, brigadão, comandante. E Celção, valeu. Inscreva-se no Porta de Hangar, deixa aquele like, ajuda esse canal a crescer e essa boa conversa aqui ajudar os pilotos que estão começando. Tá bom? Obrigado, Chumbão. Obrigado. Obrigado. Valeu.